Falei, Fernando, boa noite. Até agora Boa noite, professor. conectado aqui. Em respeito a você, a gente vai estar iniciando a aula. Você já está conseguindo ver minha tela? Tô. Está conseguindo, né? Pronto. Aham. Ontem a gente falou sobre uma perguntinha que eu fiz lá no grupo de uma instalação que eu passei para vocês, que tinha um comprimento bem longo, um desnível inferior da unidade condensadora em relação à unidade evaporadora. Tinha mais ou menos uns 6 metros de distância na altura da evaporadora para condensadora. E perguntei para vocês, todas as turmas, né? Todas as turmas que eu estou atendendo nesse momento, tecnicamente, qual era o problema? Vocês relataram de problema de segurança, porque o profissional não estava com a escada amarrada, nem ancorado em nenhum lugar, ele estava sem uso de EPI, capacete, óculos, cinto de segurança, e tecnicamente a gente ficou naquela conversa boa lá de saber qual que era o problema de fato no equipamento. As recomendações de todos os fabricantes, da sua grande maioria, na verdade, e virou uma regra geral que instalações com 5 metros de desnível entre o evaporador e entre a unidade condensadora e a unidade evaporadora devem ter sifão, um sifão a cada 3 metros. Aqui, a gente vê um desnível inferior da unidade condensadora, que é o que geralmente acontece. A unidade evaporadora em cima, por estar instalada próxima ao teto, e a unidade condensadora no mesmo nível ou no nível inferior, que é o que geralmente se acontece. Você é de concordar comigo. Professor, É. a gente tem a unidade evaporadora no nível superior e a unidade condensadora no nível inferior. A gente também precisa fazer o sifão? Precisa. A gente precisa fazer um U invertido, que a gente chama de U invertido. A gente tem o U logo na saída da unidade evaporadora, na tubulação de sucção, e a gente leva essa tubulação até mais ou menos, no máximo, uma elevação máxima de 15 centímetros acima do nível da unidade evaporadora. Para que isso serve? É isso que a gente vai ver agora, e o comportamento do fluido nesses comportamentos. Antes disso, a gente precisa entender entender como é que a gente vai fazer. Apenas para esclarecimento, tá aqui, ó. Desnível superior da unidade evaporadora e a unidade condensadora na parte de baixo, na parte inferior, a gente tem que fazer o nosso U invertido, que leva a uma elevação superior de até 15 centímetros acima do nível da unidade evaporadora. Professor, como é que eu sei que eu vou estar com 15 centímetros acima da unidade evaporadora? Dessa forma aqui, ó. Você consegue saber quanto tem da tubulação de saída da máquina, saída e entrada, dependendo da tubulação que você pegue lá como referência, até o topo da máquina, não consegue? Consegue. Pronto. É só você ter essa medida aqui e quando tiver na tubulação do outro lado da parede, tendo a tubulação como referência, você medir essa medida que vai ser o topo da unidade evaporadora e vai elevar essa tubulação um pouco mais do que o nível da evaporadora, tendo o máximo de 15 centímetros. Ficou claro? Mais ou menos. Fica aí no verso. Oi? Entendi mais ou menos. Tá, vamos lá. Vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Puxar uma caneta aqui para a gente entender. Ó, eu sei qual é a distância que eu tenho daqui, ó, do topo da unidade até a tubulação, não sei? Sei. Então eu vou saber qual o nível máximo da unidade evaporadora. O que eu tenho que fazer? Subir com esse íon invertido Dá pra enrolar, irmão, rapidinho? até 15 centímetros E aí, no caso, da unidade evaporadora. só a da casa dele, com alça, aquele valor, é? Beleza? Consegui entender agora? Consegui. Agora Claro, consegui. né? Beleza. Aí, ó. Vem aqui, ó. Pro outro caso. Professor, eu tô com outro caso. A unidade condensadora, ela tá no nível superior Ah, da entendi. evaporadora. E aí, professor, o que eu faço? A Não, mas cada não 3 metros não tá normal, pô. Ela é fechada dessa ali. tubulação, quando ela está a partir de Normal, tô 5 ligado. metros, você precisa fazer Bem alta. um sifão. E o que é o sifão? Todo mundo tem embaixo da pia de casa, né? E A gente vai lá, a compra e mesma não coisa sabe dos coreanos para que padrão, né? serve. Eu sei. Em instalações hidráulicas, o sifão ele serve para isso aqui, ó. A do padrão de torneio. Desenhozinho aqui, ó. A mesma coisa.
É lisa também. Imagina aqui Aí com você faz o padrão aí. uma Aí você instalação faz o seu hidráulica padrão normal, aí, tá ligado? beleza? Esse aqui é o meu sifão. Um Seu S. padrão de fogo. É um Szinho, só Não, que não, não. Tô falando do seu padrão de deitado, fogo. beleza? Imagina o Beleza. seguinte, Com duas a telas, água quatro tá vindo telas. aqui da pia, não tá? Tá. Aí você vai ser o espírito Ela vai mais forte. conseguir passar para cá direto pro outro lado? Não, tem que encher pra poder passar, né? Isso, ela vai ficar empoçada aqui, ó. E só vai conseguir seguir o seu sentido normal depois que encher essa região toda aqui, que é o ponto mais baixo do sifão. Certo. Em geração, isso acontece quase para isso. Aqui, em instalações hidráulicas, Padrão, faz normal. acontece para quê? Para Para que odores que estão na instalação não retornem para a parte da pia, ou um ralo, ou um vaso sanitário. Para isso que o sifão serve em instalações hidráulicas. Para refrigeração é bem parecido. Só que é o seguinte, ó. Pra deixar a tubulação tipo, lubrificada, não sei, sei lá. Oi? É quase isso, é para ajudar o retorno do óleo. Mas Então, e por que 3 metros, professor? Agora que a gente vai chegar nesse. Imagina aqui, ó. Fechou. Abração para todos e boa noite, irmão. Valeu. Só fazer um desenhozinho legal aqui. Daquele jeito que só eu sei desenhar. o senhor fez curso, professor. Curso de como errar um desenho, né? Aqui, ó. Vamos ter como referência aqui, ó, só são. Essa aqui é a minha unidade evaporadora e essa aqui é a unidade condensadora, beleza? Essa tubulação Beleza. aqui, ó, ela vai ter 6 metros de desnível. Beleza? Eu tenho 6 metros e exatamente a 3 metros eu fiz na minha tubulação de sucção um sifão. Imagina o seguinte, o equipamento está funcionando, certo? Certo. A gente funciona com o equipamento com fluxo positivo, com fluxo ativo de fluido refrigerante. Por quê? A pressão faz um arrasto volumétrico e esse arrasto volumétrico do fluido refrigerante, junto com ele, vai levar também o óleo lubrificante do compressor para o sistema. Esse óleo, em equipamentos de climatização de pequena capacidade, não tem um caminho para retornar para o compressor. Em equipamentos de refrigeração comercial, geralmente a gente tem um tanque de óleo, um acumulador de óleo que fica na descarga do compressor, para fazer com que esse óleo retorne para o compressor através da sucção e a gente não perca esse óleo para o sistema. Beleza? Só que aqui, Beleza. na climatização doméstica, a gente não encontra isso. Por quê? Talvez o custo do equipamento ficaria um pouco maior por ter mais vasos no equipamento, o risco de vazamento e o tamanho da unidade condensadora teria que ser maior para comportar esse tanque. Ele tem que ter um tamanho suficiente para comportar a carga de óleo desse equipamento, que não é grande, mas para comportar ele deveria ser um pouco considerável, ocuparia espaço e aumentaria o tamanho da condensadora. O que é que acontece? Isso aumentaria também a carga de fluido refrigerante, porque seria mais um componente a ser preenchido pelo fluido para que pudesse suprir o rendimento do equipamento. Para isso, o Thiago, acho que a gente não tem um acumulador de óleo, um tanque de óleo nas unidades condensadoras de splits residenciais. Mas vamos voltar lá para a ideia do sifão. A unidade condensadora, pelo processo de compressão do compressor, acaba arrastando o óleo para o sistema. Esse óleo precisa voltar para que o compressor continue sendo lubrificado. Caso ele não retorne, a gente então o compressor trava e o travamento do compressor vai ocasionando a sua queima pela temperatura de bobinados. Beleza? Beleza. Para isso aí, né? Tá bom o tempo, não tá? Não, tá bom. Qualquer coisa pode interromper e perguntar. Você tem Beleza. privilégio de uma aula particular.
Tá bem. Beleza. E esse óleo precisa Tô vendo. retornar. Em instalações com desníveis pequenos, ele retorna sem nenhum problema. Quando eu tenho a unidade evaporadora e a unidade condensadora no mesmo nível, eu não tenho problema nenhum. O óleo vai retornar sem problema. Ele vai retornar sem... Mas imagina uma coisa, pensa comigo. Falando de forma bem esdrúxula, quem é mais pesado, o fluido ou o óleo? O óleo. Só de olhar, a gente sabe que o óleo ele pesa mais do que o fluido, não é isso? É. O fluido ele vai estar no estado físico de vapor quando ele vai retornar para o compressor depois de sair do evaporador. Então ele não tem volume específico suficiente para arrastar esse óleo só pela movimentação dele, diferente do que acontece na descarga quando ele está saindo em alta pressão. Tu concorda comigo? Concordo. Como é que eu vou fazer esse óleo retornar se o compressor só consegue fazer com que ele retorne até a altura de 3 metros? E depois ele não consegue mais. A solução para isso a gente acabou de encontrar. É o sifão. E o que é que acontece? Chegou 3 metros, o compressor consegue succionar o óleo no arraste volumétrico do fluido, que está em vapor superaquecido. Concorda comigo? E aqui Concordo. o óleo vai começar a se empoçar na parte mais baixa do sifão. E quando ele começar a encher isso aqui, ó, o que é que vai acontecer? O próprio fluido vai conseguir levar essa quantidade de óleo de volta para a unidade condensadora. É simples assim, professor? Não. Existe um outro ponto que a gente tem que observar aqui. O compressor ele só consegue ter volume, na verdade, arrasto volumétrico de óleo até 3 metros. E quando a gente faz o sifão, a gente quebra a altura desse arrasto volumétrico e consegue continuar contando ele do zero de novo. É como se eu tivesse uma escada que me levasse até esse primeiro degrau, esse primeiro patamar de 3 metros, e logo depois eu descansasse um pouco e conseguisse retomar essa escada para poder subir até o topo dos 6 metros e assim o óleo retornar todo para o unidade condensadora e o compressor ser lubrificado. Se eu não faço o sifão, o que é que vai acontecer? Não vai ser com um dia ou dois que o equipamento vai apresentar problema no compressor. Isso pode demorar anos, mas também pode demorar meses e meses curtos. Se a gente não faz o sifão nas instalações, 2 problemas podem acontecer além da lubrificação do compressor. Se eu tenho um desnível superior da unidade condensadora, se a condensadora está instalada acima da unidade evaporadora, eu vou ter problema de lubrificação. Mas, se eu tenho a unidade condensadora abaixo da unidade evaporadora, eu posso ter retorno de líquido e fluido em estado físico de líquido, caso ele não evapore totalmente na unidade evaporadora, voltando para o compressor, entrando no líquido e causando um calço hidráulico. Deu para entender direitinho, Fernando? Deu para entender, professor. Tem alguma dúvida? Não, tenho não. Só para deixar claro aqui, ó, em quais tubulações eu realizo o processo do sifão? Na tubulação, que é a tubulação mais espessa, a tubulação com diâmetro mais espesso. Beleza? E a Beleza. tubulação de líquido, professor, o que é que a gente faz? Sim. Na verdade, não é a tubulação de líquido, é a linha de expansão, né? Para máquinas pequenas, o tubo capilar, né, o dispositivo de expansão, ele está dentro da condensadora e a gente já sai com fluido expandido. Na linha de expansão, existe uma recomendação de alguns fabricantes que você realize na saída do condensador um loop, que é aquela voltinha que está instalado na saída da condensadora. Para que serve isso, professor? Aqui eu ainda tenho um volume de líquido, de fluido, refrigerante, no estado físico de líquido saindo da unidade condensadora. E esse fluido refrigerante no estado físico de líquido, ele tem um peso específico um pouco maior do que ele estando no estado físico de vapor. Concorda comigo? Concordo. E isso pode causar vibrações e quebrar o flange no futuro. Se eu faço esse loop, eu consigo atenuar essas vibrações e distribuir elas uniformemente na tubulação. Essa distribuição uniforme faz com que eu consiga atenuar essa vibração e não deixar o flange suportando toda essa vibração e distribuir Aí pela tubulação. no caso,
Só para isso mesmo, mas de rendimento na máquina não quer dizer nada não, né? Não, é para atenuar a vibração e diminuir o risco de vazamento na linha de expansão. Entendi. Beleza? Beleza. Fechando aqui, ó. é, o sifão e o invertido em unidades instaladas com desnível da unidade evaporadora superior à unidade condensadora serve para quê? Para a gente evitar o escoamento de líquido do evaporador para o compressor por gravidade. Imagina, por exemplo, que a máquina está desligada e a gente tem líquido no evaporador porque as pressões se equalizaram. As pressões equalizadas, o compressor vai começar a funcionar. E eu tenho líquido lá no evaporador, porque eu acabei de ligar o equipamento e ficou um pouco de fluido que não evaporou totalmente dentro da minha unidade evaporadora. O que é que ia acontecer? Esse fluido em estado físico de líquido ia fazer o quê? Ia descer para o compressor na unidade condensadora. Logo, ele não vai conseguir fazer isso e vai se acumular invertido, porque ele vai ter um trabalho maior e vai causar uma evaporação. Beleza? Beleza. Em unidades com o desnível da unidade condensadora superior à unidade evaporadora, a cada 3 metros eu tenho que ter um sifão na linha de sucção para poder fazer com que o óleo retorne e eu tenha lubrificação suficiente no compressor. Se eu não faço sifão, professor, o que é que vai acontecer se a gente não faz o sifão, pessoal? Vai acontecer isso aqui, ó. Falta de lubrificação nas partes fixas e móveis dos compressores. E a falta de lubrificação vai causar o seu travamento ou a quebra de partes mecânicas do compressor, o desbaste dela. E o compressor pode ficar sem nenhuma eficiência para trabalhar. Alguns fabricantes disponibilizaram em laudos autorizados para credenciados as seguintes informações: que o compressor dessa máquina aqui, essa máquina que era 18.000 BTUs, não foi realizado sifão e por falta de não ter retorno de óleo, para a unidade condensadora e para a lubrificação do compressor, o pouco de óleo que tinha se carbonizou no compressor. Por quê? Se eu tenho pouca lubrificação, eu tenho aumento de temperatura. Tu concorda comigo? Se a gente tem uma moto Concordo. e o óleo da moto vazou, o óleo do motor da moto vazou, Trava, né? antes de travar ele vai aquecer bastante, não vai? Até chegar ao ponto de travar. Isso, a mesma coisa acontece com o compressor. E o óleo, quando ele aquece, ele vai se transformar numa borra, que se dá através do processo de carbonização desse óleo. Essa borra, ela vai travar o nosso compressor. Beleza? Deu para entender? Ficou Deu. fácil? Até demais. Ainda bem, bicho. Graças a Deus que tu entendeu. Eu fico satisfeito com isso. Não tem nenhuma dúvida, né, quanto a esse assunto? Não, quando eu digo mesmo. Eu sei. Eu te conheço. Poxa, é isso aí, Fernando. Eu agradeço tua consideração, agradeço você ter vindo para assistir a aula. Muito obrigado por ter participado da aula, muito obrigado por ter participado ativamente. E a gente se vê Eu que agradeço. sábado de manhã, às 9 horas, se estiver disponível, a gente tem aula também. Se eu não for fazer uma manutenção, aí eu assisto a aula, senão foi triste. Mas se for melhor ainda, tu assiste depois. Beleza. Tá ficando gravada, tá lá no canal no YouTube. É só assistir ela só depois, para não perder nenhum conteúdo. Pronto, beleza. Fazer as atividades que estão no Classroom para não perder a nota. Ontem tu ganhou um ponto, mas para continuar ganhando ponto na prova, que já ajuda, né? Viu que o nível da prova não é fácil. É bom continuar fazendo as atividades. Agradeço, cara. Agradeço a participação. Até o próximo, se você puder. Beleza, professor. Agradeço Beleza? também. Beleza. Valeu, meu velho.